Há gestos que dizem mais do que qualquer frase, e o silêncio é um deles. Quando alguém se afasta e espera que você implore por atenção, não perceberá o impacto imediato da ausência de resposta. Mas, com o tempo, cada segundo de quietude se transforma em um espelho incômodo, obrigando essa pessoa a encarar as próprias escolhas. É nesse espaço vazio que a filosofia estoica revela sua força. Reagir no calor do momento é um convite ao arrependimento. Os estoicos acreditavam que, diante de uma provocação ou abandono, o verdadeiro poder está em adiar a resposta. Essa pausa não é fraqueza, é estratégia. Quando você não cede ao impulso de explicar, justificar ou reclamar, preserva sua energia e desarma quem espera uma reação imediata. A ausência de pressa em responder cria uma atmosfera de mistério e estabilidade, que mexe profundamente com quem te subestimou. O silêncio, aqui, é um ato consciente e calculado. Autodomínio é a base da postura estoica. Ele mostra que você é capaz de controlar o que sente, mesmo que o mundo ao redor tente te provocar. Ao escolher não responder a ataques ou distanciamentos com palavras apressadas, você demonstra que suas emoções não estão nas mãos de ninguém. Essa serenidade desestabiliza quem imaginava que você se perderia no caos. O silêncio se torna uma mensagem silenciosa, porém cortante, de que você segue firme e focado. Se o que eu estou te falando até aqui está fazendo sentido, então segura, porque o que vem a seguir vai te mostrar estratégias ainda mais poderosas para fazer essa pessoa sentir o peso das próprias escolhas. Mas antes, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu gostei para fortalecer o conteúdo, e comenta aqui embaixo a palavra força para eu saber que você está comigo até o final. Ignorar provoca mais ruído interno do que qualquer discussão. Quem se afastou pode tentar seguir como se nada tivesse acontecido, mas a ausência de retorno cria um vazio difícil de lidar. Essa falta de resposta força a mente a preencher lacunas com dúvidas, lembranças e até arrependimento. É o próprio psicológico da outra pessoa que começa a trabalhar contra ela, revivendo conversas antigas, analisando detalhes, questionando o motivo da sua calma. Assim, o silêncio se transforma em um espelho que reflete erros e decisões precipitadas. Silêncio não é sumiço, é presença estratégica. É estar tão firme no próprio caminho que sua falta é sentida, mesmo sem palavras ou gestos diretos. Isso se constrói com consistência. Cuidar de si, manter suas atividades, evoluir em áreas pessoais e deixar que esses sinais cheguem naturalmente a outra pessoa. O estoicismo ensina que a ausência não deve ser um buraco, mas uma sombra constante que acompanha e incomoda, despertando a sensação de perda real. Há algo profundamente perturbador para quem te deixou. Ver que sua vida não apenas continua, mas floresce sem a presença dele. Esse contraste entre a expectativa de fragilidade e a realidade de crescimento cria um peso emocional difícil de ignorar. É nesse momento que o estoicismo se manifesta, mostrando que a verdadeira resposta não vem de palavras, mas de atitudes silenciosas e consistentes. O pensamento estoico coloca a responsabilidade da felicidade em nossas próprias mãos. Isso significa direcionar energia para o que é controlável: nossos hábitos, pensamentos e escolhas. Ao reorganizar a rotina, investir em aprendizado e melhorar aspectos da vida que estavam esquecidos, você retoma o poder sobre si. Essa mudança não precisa ser anunciada. Ela se mostra em gestos, na postura e na forma como você lida com o mundo. Essa reconstrução pessoal é um lembrete silencioso de que sua vida não gira em torno de outra pessoa. Quando alguém se afasta, muitas vezes espera que você busque apoio ou demonstre fragilidade. Porém, ao seguir em frente com confiança e autonomia, você quebra essa previsão. A autossuficiência não é sobre fechar portas para sempre, mas sobre não depender da validação externa para viver bem. Para quem te ignorou, ver que você próspera sozinho é desconfortável, pois desmonta qualquer sensação de poder que essa pessoa acreditava ter sobre você. O progresso silencioso é uma das respostas mais impactantes. Isso pode significar conquistar um novo emprego, melhorar a saúde, aprender algo novo ou simplesmente viver com mais equilíbrio. Cada passo dado sem buscar aprovação externa reforça a mensagem: você é capaz de transformar a ausência em oportunidade. O crescimento não precisa ser exibido como troféu, pois ele se torna evidente com o tempo, chegando aos ouvidos de quem se afastou de forma natural. Nada provoca mais arrependimento do que perceber que perdeu alguém que soube evoluir,
e construir uma vida melhor após o fim de um vínculo. O estoicismo ensina que não se trata de agir para ferir, mas de viver alinhado aos próprios valores. Prosperar é, por si só, uma forma de mostrar que você não se prendeu ao passado. Para quem esperava ver fragilidade, esse resultado é um golpe silencioso, mas profundo, que planta semente de reflexão e possível remorso. Não há arma mais poderosa do que a capacidade de permanecer sereno, enquanto o mundo espera que você desmorone. Quem se afasta ou te ignora muitas vezes conta com sua reação impulsiva para reafirmar a própria decisão. Mas, quando encontra alguém que mantém o equilíbrio e não cede à tempestade emocional, a narrativa muda por completo. O estoicismo mostra que o verdadeiro domínio começa dentro de si. Diante de um corte de laços ou de uma rejeição, a primeira reação natural é querer responder, explicar ou se justificar. Porém, o estoico busca observar, antes de agir. Separar razão e impulso significa permitir que a lógica assuma o controle, evitando atitudes que possam ser usadas contra você ou que alimentem o orgulho alheio. Essa pausa intencional é percebida pelo outro, ainda que inconscientemente, como um sinal de força. Manter a calma não significa ignorar o que aconteceu, mas sim decidir conscientemente que aquilo não merece dominar seu estado emocional. Essa postura tem um impacto profundo em quem esperava um confronto. A tranquilidade desarma, confunde e gera curiosidade. Quem tenta provocar ou testar seus limites se vê diante de um muro inabalável, percebendo que não tem o controle que imaginava. A serenidade constante transmite uma mensagem poderosa. Você não é guiado pelas emoções do momento, mas por princípios sólidos. Essa imagem gera respeito, até mesmo em quem tentou te diminuir. Pessoas que conseguem manter o equilíbrio emocional se tornam naturalmente mais admiradas. E essa admiração pode, com o tempo, se transformar em arrependimento por ter subestimado sua resiliência. Quem se afasta muitas vezes cria um roteiro mental sobre como você vai reagir. Quando você não segue esse roteiro, ao invés de implorar ou confrontar, mantém uma postura calma e centrada, quebra-se o controle psicológico que o outro acreditava ter. Isso cria um vazio desconfortável, pois a ausência de drama tira qualquer justificativa para a distância. O silêncio aliado ao controle emocional se torna um golpe sutil, mas profundo. Existe uma força silenciosa em simplesmente não pedir justificativas a quem escolheu se afastar. Enquanto muitos esperam confrontos, perguntas e tentativas de esclarecimento, o estoicismo nos ensina que aceitar a realidade como ela pode ter um impacto muito maior. Ao recusar-se a questionar ou implorar por respostas, você devolve o peso das escolhas ao outro. E isso é mais perturbador do que qualquer discussão. Confrontos, por mais que pareçam necessários, raramente trazem clareza verdadeira. Na maioria das vezes, eles se transformam em debates emocionais, onde a razão é substituída pelo impulso. O estoico entende que não é preciso forçar um diálogo quando a outra parte já deixou clara a sua decisão. Essa ausência de busca por explicações corta a expectativa de que você vá tentar reverter a situação. Com isso, o silêncio se torna a sua declaração mais forte. Você não precisa de justificativas para seguir em frente. Essa postura mantém sua dignidade intacta e impede que sua imagem seja associada à dependência emocional. Um dos pilares do estoicismo é diferenciar o que está sob nosso controle daquilo que não está. O comportamento e as decisões alheias não estão nas nossas mãos. Por isso, lutar contra isso é desperdiçar energia. Quando você aceita a escolha de quem se afastou, mostra maturidade e inteligência emocional. Essa aceitação não significa que você concorda, mas sim que escolhe não se desgastar tentando mudar o que não pode ser mudado. Para o outro, essa atitude é inesperada e muitas vezes desconfortável, pois quebra o ciclo de poder que ele imaginava ter. Muitas pessoas se alimentam da ideia de que você vai correr atrás, tentar entender, pedir uma nova chance ou implorar por respostas. Quando nada disso acontece, o orgulho dela sofre um golpe direto. Essa quebra de expectativa é poderosa, pois inverte a lógica do afastamento. Em vez de te ver como alguém em posição inferior, o outro começa a perceber que talvez tenha perdido algo valioso. Essa percepção não é imediata, mas vai crescendo à medida que o silêncio e a ausência se mantêm. Não buscar explicações cria um mistério difícil de ignorar. O ser humano tende a querer entender aquilo que foge ao padrão, e o seu comportamento inesperado desperta perguntas que ficam martelando na mente do outro. Por que ele não reagiu?
Será que não se importou? Será que encontrou algo melhor? Essas dúvidas, alimentadas pela sua postura tranquila, transformam-se em uma inquietação crescente. Com o tempo, essa curiosidade pode se tornar o primeiro passo para o arrependimento, pois o silêncio passa a falar mais alto do que qualquer conversa poderia falar. Há momentos em que não é preciso dizer nada para que a mensagem seja entendida. A transformação pessoal, quando é real e constante, fala mais alto que qualquer discurso. Quem se afastou e acreditou que você ficaria parado no tempo é surpreendido ao perceber que sua vida tomou outro rumo. Mais rico, mais equilibrado e mais seguro. No estoicismo, essa evolução é vista como uma resposta silenciosa e irrefutável. A verdadeira mudança não exige anúncios, postagens excessivas ou discursos grandiosos. Ela é percebida nos detalhes, na forma como você se comporta, nas decisões que toma, na energia que transmite ao entrar em um ambiente. Quem busca ostentar conquistas para impressionar acaba revelando insegurança. Já quem segue crescendo de forma natural, desperta mais curiosidade e respeito. No estoicismo, a virtude está na ação, não na autopromoção. Ao manter um ritmo consistente de evolução, sem tentar provar nada, você permite que o outro enxergue, por si mesmo, o quanto você mudou. Conquistas genuínas, sejam elas profissionais, pessoais ou emocionais, possuem um efeito profundo em quem te deixou. Ao saber que você alcançou meta sem a presença dele, essa pessoa é confrontada com a realidade de que não era indispensável para o seu sucesso. Esse é um golpe sutil, mas poderoso, pois quebra a narrativa de que você dependia dele para crescer. O estoicismo nos lembra que viver bem é o melhor argumento, e cada vitória alcançada sem buscar aprovação se torna uma prova silenciosa da sua força. Quando alguém se afasta, muitas vezes cria uma história interna para justificar a decisão. Ele não vai conseguir sem mim, vai se arrepender de me perder, não vai crescer sozinho. Ao ver sua evolução, essa narrativa começa a ruir. A pessoa precisa reescrever mentalmente a história, e nessa nova versão, você aparece como alguém que superou e prosperou. Essa mudança de enredo é desconfortável, pois coloca em evidência que a decisão de se afastar talvez não tenha sido tão acertada quanto parecia no início. O estoicismo ensina que até experiências negativas podem ser matéria-prima para crescimento. Usar o afastamento como motivação não significa agir por vingança, mas transformar a dor em energia construtiva. A disciplina, o foco e a busca por novos objetivos passam a ser alimentados pela lembrança de que você sobreviveu e prosperou. Para quem te ignorou, esse resultado é um lembrete constante de que subestimar você foi um erro. E, nesse ponto, sua evolução não é apenas um resultado pessoal, mas também um espelho que reflete as escolhas do outro. Poucas atitudes confundem e incomodam tanto quanto a indiferença genuína. Quando alguém se afasta esperando ver reações emocionadas, mas encontra um muro de tranquilidade, começa a questionar o próprio valor na sua vida. No estoicismo, a indiferença não é desdém, mas a habilidade de não permitir que aquilo que foge ao seu controle defina seu estado de espírito. Para o estoico, as circunstâncias externas não têm poder sobre a mente, a menos que você permita. Não se abalar significa compreender que as escolhas dos outros pertencem a eles, e não a você. Essa visão cria uma blindagem emocional que impede reações impulsivas. Ao mostrar que o afastamento não afeta sua essência, você comunica que sua paz não está à venda. Isso desconcerta quem acreditava que teria influência sobre seu humor e decisões. Reagir imediatamente ao afastamento é entregar ao outro o controle da situação. A indiferença, por outro lado, coloca você no papel de quem dita o ritmo. Não se trata de ignorar por raiva, mas de agir conforme seus próprios princípios, sem se deixar guiar pela urgência de provar algo. Quando você demonstra que nada mudou no seu comportamento e que sua vida segue normalmente, o outro perde o terreno emocional que acreditava ter. A frieza, quando não é agressiva, mas calculada, cria um desconforto silencioso. Ela leva a pessoa que se afastou a se perguntar se realmente tinha importância para você. Esse questionamento é poderoso, pois corrói a autoconfiança de quem esperava ser insubstituível. No estoicismo, essa postura não é usada para ferir, mas para proteger-se. A frieza controlada é, na verdade, autocontrole. A escolha consciente de não deixar que a ausência alheia determine sua conduta. Ignorar não é fugir do problema,
é recusar-se a participar de um jogo emocional. Ao não responder a provocações, indiretas ou tentativas de manipulação, você mantém sua energia intacta e deixa claro que não se envolve em conflitos sem propósito. Essa ausência de reação ativa um efeito colateral inevitável. A pessoa começa a pensar mais em você justamente porque não recebe a resposta que esperava. Ignorar, nesse contexto, não é passividade, mas um posicionamento ativo e estratégico que preserva sua dignidade e expõe o outro ao peso de suas próprias escolhas. O silêncio, quando usado de forma intencional, não é ausência, é presença calculada. Ele pode ser mais perturbador do que qualquer discurso e mais revelador do que qualquer discussão. Quem se afastou muitas vezes espera uma reação imediata, mas quando encontra apenas calma e distância controlada, percebe que não tem o domínio da situação. No estoicismo, esse silêncio é uma ferramenta de disciplina e poder. Silêncio não é abandono emocional, e descaso não é estratégia. A diferença está na intenção. O silêncio estratégico é uma escolha consciente, usada para preservar energia e impedir que o outro conduza o diálogo. Ele transmite a mensagem de que você não está disponível para conversas impulsivas ou sem propósito. Já o descaso é simplesmente a falta de interesse genuíno. No estoicismo, o silêncio controlado tem valor porque demonstra autocontrole e inteligência emocional, enquanto o descaso revela indiferença sem propósito. Existem momentos em que avisar sobre seu afastamento retira o impacto da ação. Um corte súbito, desde que feito com equilíbrio e sem dramatização, pode criar um efeito psicológico forte. A ausência inesperada quebra a rotina emocional do outro e deixa espaço para dúvidas e questionamentos. No entanto, o estoicismo lembra que essa decisão deve ser tomada com clareza de propósito, não para punir, mas para proteger a própria paz e evitar ciclos de conflito desgastantes. Com o tempo, a ausência começa a criar lacunas na vida de quem se afastou. Momentos que antes eram compartilhados agora são preenchidos por silêncio e distância. Essa constância na sua ausência gera um tipo de presença invisível, pois a mente do outro tende a revisitar lembrança, se preencher o vazio com imagens suas. É um efeito paradoxal. Ao não estar, você continua ocupando espaço. O estoicismo entende esse processo como uma consequência natural do desapego saudável. O silêncio não serve apenas para proteger você, mas também para oferecer ao outro a oportunidade de refletir sobre as próprias escolhas. Sem a sua presença para preencher o tempo e as conversas, essa pessoa é forçada a encarar suas próprias decisões. Muitas vezes, essa reflexão leva a reconhecer erros e sentir falta do que foi perdido. O silêncio, nesse sentido, é um convite indireto para que o arrependimento floresça por conta própria, sem a necessidade de cobranças ou confrontos. Poucas coisas mexem mais com quem se afastou do que perceber que você construiu novas conexões e encontrou espaços onde antes ele acreditava ser insubstituível. No estoicismo, esse movimento não é sobre ostentar amizades, mas sobre enriquecer sua vida com novas experiências e perspectivas. Ao ampliar seus círculos sociais de forma natural e autêntica, você cria um contraste que desperta curiosidade. Muitas vezes, arrependimento. A chave está em se envolver com pessoas e ambientes que agreguem valor à sua vida sem que isso pareça uma provocação direta. Novos círculos sociais devem ser formados por afinidade e crescimento mútuo, e não por necessidade de provar algo. Quando essa renovação acontece de forma genuína, ela é percebida de maneira mais forte. O outro, ao observar de longe, nota que você não só seguiu em frente, como também encontrou pessoas que contribuem para o seu desenvolvimento pessoal. Amizades sólidas e saudáveis transformam não apenas sua rotina, mas também a forma como você se apresenta ao mundo. A energia de quem está cercado por boas influências é visível. Postura mais confiante, conversas mais enriquecedoras e um olhar voltado para novos horizontes. Para quem se afastou, isso quebra a imagem de que você ficaria preso ao passado. As novas relações funcionam como um espelho que reflete sua capacidade de se reinventar e prosperar. Novos círculos sociais não se resumem a pessoas. Eles também envolvem novos hábitos, ambientes e oportunidades. Participar de atividades diferentes, conhecer lugares novos e se engajar em projetos variados ampliam sua visão de mundo e enriquecem suas histórias. Essa diversidade de experiências não só fortalece sua autoestima,
mas também desperta no outro a percepção de que você agora vive em uma dimensão onde a presença dele não é necessária. O contraste entre o que vocês tinham e o que você construiu depois, muitas vezes, o gatilho para a saudade. Quem se afastou esperava que o mundo ao seu redor permanecesse igual. Mas ver que você está inserido em novos ambientes e cercado de novas pessoas gera um incômodo silencioso. O estoicismo ensina que essa mudança não deve ser feita para ferir, mas para viver de acordo com seus próprios valores. Ainda assim, o impacto psicológico é inevitável. A ausência deles é sentida com mais força quando o cenário que encontram ao olhar para você é completamente diferente daquele que deixaram para trás. Não existe provocação mais sutil e poderosa do que mostrar, através das atitudes, que a vida seguiu. E seguiu bem. Quem se afastou, muitas vezes, cria em sua mente a expectativa de que você ficará preso a lembranças ou sentimentos não resolvidos. Porém, quando percebe que você construiu um novo capítulo, sem depender emocionalmente do passado, a narrativa começa a ruir. No estoicismo, essa postura é mais do que aparente. É a prova viva de que a verdadeira liberdade vem do desapego. A forma como você se apresenta ao mundo transmite mensagens silenciosas. Postura ereta, olhar seguro, gestos firmes, todos esses detalhes criam a percepção de que você está no controle da própria vida. Essa confiança não é construída para impressionar, mas como reflexo de equilíbrio interno. Quando alguém que se afastou te vê dessa maneira, é inevitável comparar a imagem atual com aquela que tinha antes. Essa comparação, muitas vezes, traz consigo uma sensação de perda. Superar não significa esquecer, mas sim aprender a viver sem a dependência emocional de outra pessoa. Isso se mostra nos detalhes. A forma como você fala sobre o passado sem rancor, como evita mencionar o afastamento como um peso e como mantém o foco no presente. Pequenos sinais, como novas atividades, projetos ou mudanças positivas no estilo de vida, são mais impactantes do que grandes declarações. Eles mostram que você não ficou parado e que a ausência do outro não impediu seu avanço. As redes sociais podem ser usadas como uma vitrine silenciosa de evolução, desde que com equilíbrio. Compartilhar momentos de alegria, realizações e novas experiências sem exagero cria um efeito de naturalidade. Não se trata de publicar para provocar, mas de registrar a vida como ela é agora. Essa sutileza é mais eficaz do que qualquer tentativa óbvia de causar ciúmes, pois transmite autenticidade. Quem se afastou, ao ver esse conteúdo, percebe que perdeu espaço na sua história. Viver preso ao que aconteceu é entregar ao outro uma influência que ele não merece mais ter. Ao escolher focar no presente e no futuro, você mostra que as páginas foram viradas e que a história seguiu seu curso. Essa atitude não apenas preserva sua paz, como também provoca desconforto em quem acreditava que ainda ocupava um lugar central na sua vida. No estoicismo, o desapego é um ato de poder, pois devolve a você o controle total sobre o próprio destino. O tempo é um juiz silencioso. Ele não precisa de explicações ou argumentos para mostrar a verdade. Basta que siga seu curso. Quem se afastou ou te ignorou, cedo ou tarde, terá que lidar com as consequências de suas escolhas. No estoicismo, não há necessidade de acelerar esse processo ou buscar vingança. A própria vida se encarrega de apresentar as lições. Para os estoicos, tudo o que acontece está ligado ao fluxo natural da vida. Isso não significa que somos passivos diante do que ocorre, mas que compreendemos que há forças fora do nosso alcance. Quando alguém opta por se afastar, você não precisa lutar para reverter a decisão. O destino, ou as circunstâncias, irão se encarregar de mostrar se aquela foi a escolha certa ou não. Essa visão impede que você desperdice energia em algo que não está sob seu controle e reforça a serenidade diante da perda. Resistir à tentação de intervir pode ser difícil, mas é justamente essa espera paciente que gera o impacto. O tempo expõe as verdades que, no momento do afastamento, estavam ocultas pela emoção. Com o passar dos dias, semanas ou meses, a ausência se torna mais evidente, e a comparação entre o que foi deixado e o que foi encontrado começa a pesar. Ao se manter firme, cuidando da própria vida, você permite que o arrependimento surja naturalmente, sem precisar forçá-lo. Muitas vezes, ao tentar convencer alguém a voltar ou explicar o próprio valor, acabamos oferecendo ao outro a falsa sensação de controle. Ao contrário, quando você não interfere, deixa que a realidade fale por si.
Essa ausência de ação evita que a pessoa se sinta validada em sua decisão e cria espaço para que ela perceba, por conta própria, o que perdeu. É como se o silêncio e a distância funcionassem como um espelho, refletindo não apenas a sua evolução, mas também o vazio que ficou. A vontade de provar que está certo ou que o outro errou é natural, mas no estoicismo isso é visto como perda de foco. Dar lição exige energia e aproxima você do conflito, quando o mais sábio é se manter distante. As lições mais duras não vêm de discursos, mas das próprias circunstâncias. Ao escolher não participar do processo de correção do outro, você preserva sua paz e permite que a vida ensine o que precisa ser aprendido. Muitas vezes, essa é a lição que mais dói. A necessidade de se explicar é uma armadilha sutil. Quando alguém se afasta ou te ignora, pode esperar que você apresente razões, argumentos ou até desculpas. Mas, no estoicismo, abrir mão de justificar suas ações é um gesto de força. É uma forma silenciosa de mostrar que sua vida não precisa de validação externa para seguir. Explicar suas decisões para quem já as desconsiderou é como oferecer uma peça de controle ao outro. Cada justificativa abre espaço para julgamentos, críticas e interpretações distorcidas. O estoico entende que suas ações devem estar alinhadas aos próprios princípios, e não às expectativas alheias. Quando você decide não explicar por que agiu ou deixou de agir, preserva seu território emocional e mantém a autoridade sobre sua narrativa. Esse silêncio não é vazio, é afirmação. O desconhecido provoca inquietação. Ao evitar detalhar seus pensamentos ou sentimentos para quem se afastou, você planta sementes de dúvida. Por que ele não falou nada? Será que ele não se importou? Essas perguntas ganham força com o tempo, pois a ausência de explicações é interpretada como autoconfiança. No estoicismo, o mistério não é manipulação, mas consequência natural de quem não vê necessidade em ser compreendido por todos. Quando você não se justifica, impede que o outro use suas palavras contra você. Explicações podem ser distorcidas, transformadas em argumentos para reforçar a decisão de se afastar. O silêncio, por outro lado, é inquebrável. Não há falhas a explorar, não há brechas para manipulação. Essa postura também envia um recado implícito. Você não precisa da aprovação de ninguém para viver de acordo com o que acredita. Isso é domínio de si, uma das maiores virtudes estoicas. Muitas vezes, ao tentar se explicar, entramos em diálogos que nos colocam em posição defensiva. O estoicismo nos lembra que quem se justifica demais parece inseguro de suas próprias escolhas. Ao recusar esse papel, você se mantém no mesmo nível ou acima, preservando sua dignidade. Isso não significa fechar portas para conversas construtivas, mas reconhecer que nem toda explicação é necessária. E, para quem esperava uma longa justificativa, encontrar apenas serenidade e firmeza é, por si só, um motivo para refletir. Possivelmente, se arrepender. Quando alguém se afasta, espera ver insegurança, dúvidas e até tentativas de reconquista. Mas quem tem clareza sobre si mesmo não cede a esse roteiro. No estoicismo, conhecer-se profundamente é a base para manter firmeza diante das mudanças. Essa postura transmite força e desperta no outro uma percepção inevitável. Você não depende da aprovação dele para viver bem. O autoconhecimento é mais do que saber o que gosta ou não gosta. É entender seus limites, reconhecer suas virtudes e ter consciência de suas vulnerabilidades. Essa clareza impede que decisões alheias desestabilizem seu equilíbrio. Quando você sabe quem é, nenhuma opinião externa tem poder de definir seu valor. Essa independência emocional é visível, e quem se afastou percebe que você não precisa de validação para continuar firme. Conhecer-se também significa ter parâmetros claros sobre o que é aceitável ou não em suas relações. Isso evita que você aceite migalhas de atenção ou comportamentos desrespeitosos apenas para manter alguém por perto. Ao demonstrar que sabe exatamente o que tolera e o que corta, você envia um recado silencioso. Sua paz vale mais do que qualquer vínculo. Essa clareza assusta quem esperava que você cedesse facilmente. Parecer inabalável não é fingir que nada o afeta, mas sim mostrar que não será quebrado pelas circunstâncias. O estoicismo ensina que as adversidades são inevitáveis, mas que nossa reação a elas está sob nosso controle. Ao manter a calma, a postura ereta e o foco no presente,
Você cria uma imagem de estabilidade que desarma qualquer tentativa de provocar ou testar seus limites. Quem se afastou, ao ver essa solidez, começa a questionar se realmente compreendia sua força. Quando sua paz se torna prioridade, suas ações refletem esse valor. Isso pode significar recusar conversas que tragam apenas desgaste, limitar interações ou investir tempo em atividades que alimentem sua mente e corpo. O recado é claro: sua vida não gira em torno de agradar ou reconquistar quem decidiu ir embora. Essa prioridade afasta jogos emocionais e coloca você no centro da própria história. Para quem se afastou, é desconfortável perceber que você está melhor sem depender daquela presença. Muitas vezes, isso é o gatilho para o arrependimento. Nem sempre é o discurso que impressiona, mas os detalhes sutis. Quando alguém se afasta esperando que você perca o equilíbrio, ver sua postura elegante e seus gestos medidos causa um impacto profundo. No estoicismo, a grandeza não está em atos grandiosos, mas na constância de pequenas atitudes que refletem autodomínio e dignidade. Ser educado não significa manter a mesma proximidade de antes. A cortesia, quando mantida em nível neutro, mostra que você não se deixa levar pelo ressentimento, mas também que não abre espaço para a intimidade que foi rompida. Cumprimentar com respeito, responder de forma breve e gentil, mas sem prolongar o contato, cria um equilíbrio que confunde. Para o outro, essa postura demonstra que você não está preso ao passado, mas também não cede ao orgulho vazio. No estoicismo, a palavra é usada com intenção. Ao falar menos e escolher cuidadosamente o que dizer, você transmite controle e clareza. Isso vale tanto em conversas presenciais quanto em mensagens escritas. Evitar comentários impulsivos ou declarações emocionais impede que o outro tenha elementos para interpretar mal ou manipular suas palavras. Quando suas interações são diretas e precisas, você se coloca na posição de quem sabe o peso de cada frase. E isso impõe respeito. Reações exageradas são combustível para conflitos. Quando alguém tenta provocar e você responde de forma calma, sem elevar o tom ou demonstrar ansiedade, quebra o ciclo que o outro espera. Essa neutralidade, longe de ser frieza desumana, é uma demonstração de que você controla suas emoções. O estoicismo valoriza esse equilíbrio porque ele preserva a paz interior e mantém você no comando, mesmo em situações emocionalmente carregadas. A forma como você se comporta, mesmo sem contato direto, também comunica grandeza. Isso envolve não falar mal do outro, não expor conversas privadas e não alimentar fofocas. Essa postura constrói uma reputação sólida, que não depende de quem está ou não presente na sua vida. Para quem se afastou, perceber que você mantém a elegância mesmo quando teria motivos para agir diferente é perturbador, pois revela que a sua dignidade não é negociável e independe da relação. Existe algo intrigante em observar alguém florescer justamente depois de um rompimento. Quem esperava ver fragilidade encontra vitalidade. O estoicismo ensina que o fim de um vínculo não é o fim do caminho, mas a oportunidade para revelar uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais centrada e mais luminosa. Esse brilho pós-desapego, inevitavelmente, chama a atenção de quem acreditava que você não seguiria em frente. Reinventar-se não significa mudar completamente quem você é, mas evoluir de forma consciente. Isso pode envolver adotar novos hábitos, explorar interesses que antes eram deixados de lado e redefinir metas. Essa reconstrução não é para impressionar o outro, mas para fortalecer a si mesmo. No estoicismo, cada perda é também um campo fértil para crescimento, e ao ocupar-se com a própria melhoria, você transforma um fim em ponto de partida. Traçar novos objetivos cria uma força de movimento que impede estagnação. Ao investir energia em planos que não dependem de ninguém além de você, constrói-se uma trajetória independente e sólida. Esses objetivos, quando alcançados, não apenas geram satisfação pessoal, mas também provocam no outro a percepção de que sua ausência não interrompeu, e talvez até impulsionou, seu progresso. Essa constatação é desconfortável, pois quebra a expectativa de dependência. Pessoas que estão sempre se desenvolvendo tornam-se naturalmente atraentes, não apenas no sentido físico, mas na energia que transmitem. Evoluir continuamente cria um ciclo de renovação que desperta curiosidade. O que ele está fazendo agora? Como conseguiu mudar tanto em tão pouco tempo? Esse fascínio surge porque o movimento constante contrasta com a estagnação
de quem se afastou e não acompanhou essa nova fase. Ao atingir um patamar de autoconfiança e realização, você se torna menos vulnerável a retrocessos. Isso não significa fechar-se para sempre, mas sim estabelecer um nível de vida e de autoestima que o passado não pode mais tocar. Quem se afastou, ao perceber essa blindagem emocional, entende que recuperar o espaço que tinha será difícil ou impossível. Essa distância emocional, somada à sua evolução visível, acentua o arrependimento e reforça a lição de que a perda foi real e definitiva. A reação mais esperada após ser ignorado ou deixado de lado é a de revanche. No entanto, o estoicismo nos lembra que a verdadeira vitória não está em revidar, mas em seguir em frente com serenidade. Quando a sua vida se torna melhor sem precisar devolver a dor, a mensagem transmitida é clara. Você venceu sem precisar jogar o mesmo jogo. Para os estoicos, o ressentimento é um peso desnecessário que mantém a mente presa ao passado. Alimentar rancor apenas prolonga a influência de quem causou a dor. Ao optar por não guardar esse peso, você se liberta emocionalmente e abre espaço para experiências mais saudáveis. Essa ausência de ressentimento não significa que você esqueceu o que aconteceu, mas que decidiu que aquilo não define mais seu presente. O perdão, quando verdadeiro, não precisa ser anunciado. Ele é percebido na forma como você vive, sem buscar oportunidades para humilhar ou expor o outro, e sem gastar energia em planos de vingança. Essa atitude confunde quem esperava hostilidade, pois revela que a sua paz vale mais do que qualquer ajuste de contas. O perdão silencioso, nesse contexto, é mais poderoso do que qualquer discurso, pois retira do outro o controle emocional sobre você. Não buscar vingança quebra um ciclo. A outra pessoa, muitas vezes, espera que você se envolva em discussões, represálias ou tentativas de provar algo. Quando isso não acontece, ela fica com as próprias ações e consequências sem distrações. O silêncio e a ausência de retaliação obrigam o outro a lidar com o eco das próprias escolhas. Esse peso emocional, somado ao contraste entre o que foi perdido e a sua evolução, intensifica o arrependimento. Encerrar o ciclo não significa apagar o passado, mas deixá-lo em um lugar onde não afete mais o presente. Essa decisão de seguir adiante com dignidade é a maior demonstração de força. Ao mostrar que não precisa provar nada para mais ninguém, você reafirma que sua vida está nas suas mãos. No estoicismo, essa é a vitória final. Não depender da queda de outro para se sentir elevado, mas crescer porque escolheu viver alinhado aos seus valores. Quem se afastou, ao perceber isso, entende que perdeu algo que não se recupera com desculpas ou arrependimento tardio. Algumas presenças são impossíveis de apagar, mesmo quando a distância é grande. Não se trata de insistir ou implorar por atenção, mas de viver de uma forma que, inevitavelmente, deixa rastros na memória de quem partiu. No estoicismo, a presença verdadeira não se mede pela proximidade física, mas pelo impacto silencioso que permanece. E, quando cultivada corretamente, ela se torna impossível de esquecer. Deixar uma marca não significa fazer gestos grandiosos ou dramáticos. Muitas vezes, são atitudes simples, repetidas com constância, que ficam gravadas na mente. A forma como você trata as pessoas, sua postura diante de desafios, a serenidade com que reage em momentos difíceis, tudo isso constrói uma imagem sólida. Ao evitar exageros e manter a autenticidade, você cria lembranças que resistem ao tempo, sem precisar provar nada. No estoicismo, essa naturalidade é vista como virtude. Agir bem porque é o certo, não porque alguém está observando. Certos momentos têm a força de atravessar anos e permanecer vivos na memória. Um conselho sábio, um gesto inesperado de cuidado, ou até mesmo uma conversa que mudou a perspectiva de alguém. Esses instantes se tornam âncoras emocionais. Quem se afastou pode tentar se convencer de que não sente falta, mas, de tempos em tempos, essas memórias voltam com força. O estoico sabe que esses momentos não devem ser planejados para gerar dependência, mas, sim, vividos com presença genuína. O impacto é consequência natural. As lembranças mais duradouras não são necessariamente ligadas a grandes eventos, mas ao conjunto de pequenas experiências que, juntas, formam uma história. Um riso espontâneo, um olhar cúmplice, um hábito compartilhado, tudo isso, com o tempo, ganha valor. Ao viver de forma consciente e íntegra,
você constrói memórias que não se apagam facilmente. E, quando a distância se instala, essas lembranças podem se tornar um lembrete constante do que foi perdido. Quando sua conduta e sua forma de viver deixam um impacto positivo, você se torna uma referência. Mesmo que o outro tente seguir a vida, haverá situações em que ele comparará novas experiências com o que teve ao seu lado. Essa comparação, quase sempre, reforça a sensação de perda. O estoicismo ensina que isso não deve ser buscado como forma de vingança, mas como resultado de viver de acordo com princípios sólidos. Assim, sua presença permanece, não como sombra, mas como luz que a memória não consegue apagar. Existem palavras que não precisam ser ditas para provocar efeito, e o silêncio é uma delas. Quando usado com intenção, ele se transforma em um espelho, onde o outro é forçado a encarar suas próprias decisões. No estoicismo, o silêncio não é fuga, mas uma escolha estratégica que preserva a energia. Ao mesmo tempo, desperta reflexões incômodas em quem se afastou. Falar exige energia, mas calar pode exigir ainda mais autocontrole. A ausência calculada, quando vem acompanhada de postura firme, cria um impacto muito maior do que qualquer discussão. Enquanto as palavras podem ser ignoradas ou distorcidas, o silêncio deixa espaço para que a mente do outro preencha as lacunas com seus próprios pensamentos, e nem sempre essas conclusões serão confortáveis. O silêncio ganha força com a passagem do tempo. Nos primeiros dias, pode ser interpretado como desinteresse ou orgulho. Mas, à medida que as semanas avançam, ele se torna uma presença constante. O tempo potencializa a ausência, fazendo com que o outro se lembre de você justamente por não ter notícias suas. O estoicismo valoriza essa paciência, pois entende que algumas respostas só surgem quando se dá espaço para que o destino cumpra seu papel. Manter distância não significa cortar todos os vínculos de forma brusca, mas sim reduzir a frequência e a intensidade do contato. Esse afastamento gradual, sem hostilidade, gera um tipo de desconforto que leva o outro a questionar se realmente tomou a decisão certa. A ausência deixa de ser apenas física e se torna emocional. E é nessa lacuna que surgem as reflexões mais profundas. Há um instante específico, difícil de prever, em que o silêncio se transforma em falta real. Pode ser ao reviver uma memória, ao enfrentar um problema ou ao buscar alguém para compartilhar um momento importante e perceber que você não está mais lá. Esse momento, inevitavelmente, traz à tona a consciência da perda. No estoicismo, esse impacto não é visto como uma arma, mas como um efeito natural de quem escolheu preservar sua paz ao invés de insistir onde não havia reciprocidade. A mente humana busca explicações para tudo. Quando alguém se afasta, o impulso natural é correr atrás de respostas, tentar entender o motivo e preencher as lacunas deixadas pela ausência. Mas, no estoicismo, existe poder em resistir a essa necessidade. Ao não procurar respostas, você envia uma mensagem silenciosa. Sua vida não depende das justificativas alheias para seguir adiante. Buscar respostas pode parecer uma forma de resolver dúvidas, mas muitas vezes serve apenas para reabrir feridas. O estoico entende que nem toda pergunta precisa de uma resposta e que, às vezes, insistir nesse esclarecimento é dar ao outro mais poder do que deveria ter. Ao resistir ao impulso de perguntar por quê, você preserva sua energia emocional e evita se prender a detalhes que não mudarão o que já aconteceu. Ao não procurar respostas, você se mantém fora do papel de quem implora por atenção ou reconhecimento. Essa postura transmite independência e autossuficiência, qualidades que despertam respeito. Muitas vezes, admiração, até mesmo de quem se afastou. O outro percebe que você não está disposto a se colocar em posição inferior para obter explicações que, no fundo, podem nem ser verdadeiras. Quem se afasta muitas vezes espera perguntas, tentativas de contato e até discussões. Quando nada disso acontece, surge um vazio inesperado. Esse silêncio ativo obriga o outro a lidar com suas próprias ações e conclusões. O desconforto vem da quebra de expectativas. Ao não reagir como previsto, você retira do outro o controle narrativo e coloca o peso da reflexão nas mãos dele. Autonomia emocional é a capacidade de seguir em frente sem depender de explicações ou aprovações externas. É uma forma de liberdade que protege contra manipulações e jogos emocionais. Ao mostrar que suas decisões não estão condicionadas à resposta de outra pessoa, você reforça seu valor e mantém sua dignidade intacta. Para o estoicismo,
Essa autonomia é um dos pilares da força interior e um dos elementos que mais provocam arrependimento em quem acreditava que teria influência sobre suas escolhas. Nada provoca mais desconforto em quem se afastou do que perceber que você evoluiu sem a presença dele. Esperava-se estagnação, talvez até retrocesso. Mas, em vez disso, surgiu uma versão mais forte, mais consciente e mais realizada de si mesmo. No estoicismo, essa transformação não é para provar algo ao outro, mas para cumprir seu próprio dever de crescer. Mudanças reais não precisam de anúncios grandiosos. Elas se mostram no modo como você se comporta, nas decisões que toma e nas novas oportunidades que abraça. Quando alguém que se afastou percebe que você está mais saudável, mais focado ou mais confiante, é inevitável comparar com a versão que conheceu. Essa comparação pode ser um gatilho de reflexão e até de arrependimento, pois desmonta a ideia de que sua evolução dependia daquela relação. Definir objetivos claros e persegui-los com disciplina é um dos fundamentos estoicos. Ao atingir metas pessoais, profissionais ou emocionais, você demonstra que sua vida tem direção e propósito. Para quem se afastou, assistir a essas conquistas à distância pode ser um lembrete doloroso de que subestimou sua capacidade. A inspiração que você transmite é involuntária, mas real. Muitas vezes, mais impactante do que qualquer tentativa direta de provar seu valor. Algumas mudanças são tão evidentes que se tornam impossíveis de ignorar. Uma postura mais segura, uma rotina mais produtiva, um círculo social mais positivo. Tudo isso transmite a mensagem de que você está vivendo melhor. Quem se afastou pode tentar minimizar ou evitar reconhecer essa transformação, mas o contraste entre passado e presente é inevitável. No estoicismo, esse impacto não é buscado como vingança, mas como consequência natural de uma vida guiada pela razão e pelo autocontrole. Superar as expectativas de quem não acreditava em você é uma forma silenciosa de vitória. Não é preciso confrontar ou expor, basta continuar crescendo. Essa surpresa positiva mexe com o ego de quem pensou que sua ausência o enfraqueceria. Ao contrário, sua evolução prova que você não apenas se manteve de pé, mas se tornou ainda mais firme. Para o estoico, essa é a recompensa de permanecer fiel aos próprios princípios, prosperar independentemente das circunstâncias. Poucas coisas são tão desconfortáveis para quem se afastou quanto perceber que você seguiu em frente sem hesitar. No estoicismo, essa liberdade não é apenas ausência de apego, mas o resultado de um posicionamento firme. A vida avança, e não há espaço para se prender ao que ficou. Seguir sem olhar para trás é, ao mesmo tempo, libertação e afirmação de força. O desapego não significa indiferença total, mas sim a compreensão de que tudo é transitório. Relações, circunstâncias e até emoções mudam com o tempo. O estoico aprende a valorizar o que tem enquanto existe, mas não se desespera quando chega o momento de deixar ir. Ao mostrar que é capaz de continuar sem se agarrar ao passado, você transmite uma mensagem silenciosa de maturidade e controle emocional. Seguir em frente exige redefinir o que é importante. Isso pode significar investir mais em si mesmo, em novos projetos ou em relacionamentos que realmente agregam. Ao estabelecer metas diferentes e buscar novas experiências, você cria uma vida que não deixa espaço para nostalgia paralisante. Para quem se afastou, é difícil aceitar que não é mais parte central do seu universo. E essa constatação, muitas vezes, desperta arrependimento. Romper laços não precisa ser um ato de hostilidade. No estoicismo, cortar vínculos pode ser feito com serenidade, sem desejo de prejudicar ou provar algo. Isso preserva sua energia emocional e evita conflitos desnecessários. Quando o outro percebe que você seguiu adiante sem ressentimento, a narrativa de que sua vida dependia daquela relação se desfaz. E, em muitos casos, essa tranquilidade é mais impactante do que qualquer demonstração de raiva. Para quem esperava ser lembrado com insistência, ver você avançar sem olhar para trás é perturbador. Essa liberdade cria um contraste doloroso. Enquanto você constrói novas experiências, o outro fica preso a comparações e lembranças. No estoicismo, não se trata de provocar esse efeito, mas ele é inevitável quando você vive plenamente. A ausência de dependência emocional é um lembrete silencioso de que perder você foi uma escolha com consequências reais. O orgulho espera confronto, discussão e defesa. Mas quando a resposta é calma,
silenciosa e controlada, algo muda. No estoicismo, a serenidade não é sinal de fraqueza, mas de domínio sobre si mesmo. E, para quem se afastou acreditando que provocaria reações intensas, encontrar apenas equilíbrio é um golpe inesperado. Momentos de tensão geralmente despertam impulsos fortes, querer se justificar, revidar ou confrontar. O estoico, porém, aprende a conter essas reações e agir com base na razão. Ao manter a calma, você preserva sua energia e impede que o outro use suas palavras ou atitudes contra você. Essa postura mostra que sua paz não está à mercê de circunstâncias externas. Muitas vezes, quem se afasta espera explosões emocionais, mensagens longas ou atitudes impulsivas. Quando nada disso acontece, o impacto é imediato. O contraste entre a expectativa e a realidade desconcerta, pois revela que você não está no papel de quem perde o controle. Essa diferença é percebida como força, e não como indiferença, porque transmite a mensagem de que você sabe exatamente onde está pisando. A calma não deve ser usada apenas nos grandes momentos de conflito, mas como um padrão constante. Isso significa não reagir de forma exagerada a pequenas provocações, não alimentar discussões desnecessárias e manter coerência entre palavras e ações. No estoicismo, essa constância fortalece a reputação e garante que, mesmo diante de ataques, sua imagem permaneça intacta. Controle emocional é uma das virtudes mais difíceis de desenvolver. Justamente por isso, uma das mais respeitadas. Quem percebe que você não se abala facilmente tende a vê-lo como alguém confiável e seguro de si. Para quem se afastou, essa postura pode gerar um incômodo silencioso, pois mostra que a influência que imaginava ter sobre você é, na verdade, inexistente. Essa percepção pode ser o primeiro passo para que o arrependimento apareça. Existe algo impossível de ignorar quando alguém ressurge com mais energia, mais propósito e mais vitalidade do que antes. Quem se afastou pode até tentar não perceber, mas o brilho de uma vida renovada é evidente. No estoicismo, essa transformação não é para impressionar os outros, mas para viver de acordo com os próprios valores, aproveitando ao máximo o presente. Renovar a vida começa por se abrir a novas vivências. Isso pode incluir viagens, cursos, práticas esportivas ou qualquer atividade que traga aprendizado e satisfação. Cada nova experiência acrescenta algo à sua identidade, tornando-o mais interessante e completo. Quem se afastou e observa de longe percebe que você está explorando possibilidades que talvez nunca tivesse antes, e isso inevitavelmente desperta curiosidade. Quando você se envolve em novos projetos, abre portas para oportunidades que não estavam no horizonte anterior. Essas conquistas, muitas vezes, chegam sem aviso e mostram que a vida é dinâmica e cheia de potencial. Para o estoicismo, estar preparado para agarrar essas oportunidades é parte de viver com sabedoria. Para quem se afastou, cada nova realização é um lembrete de que sua ausência não freou, e talvez até impulsionou, o seu crescimento. Pessoas que estão sempre se desenvolvendo irradiam uma energia diferente. É algo que não pode ser fingido. Vem da satisfação genuína de estar evoluindo. Essa energia é percebida nos gestos, nas conversas e até na postura. Quem está estagnado sente o contraste com força, e isso pode provocar reflexões profundas sobre as próprias escolhas. Quando você passa por um afastamento e consegue, não apenas se reerguer, mas prosperar, se torna um exemplo de superação para quem observa. Isso não significa viver para inspirar o arrependimento alheio, mas sim para provar a si mesmo que é capaz de transformar qualquer desafio em degrau. No estoicismo, essa é a essência da resiliência. Seguir crescendo sem depender da aprovação ou presença de quem ficou para trás. E, inevitavelmente, essa postura acende um sinal de perda na mente do outro. Às vezes, estar longe fisicamente é a maneira mais poderosa de permanecer presente na mente de alguém. Quando a distância é mantida de forma intencional e equilibrada, ela não cria esquecimento, mas sim curiosidade. No estoicismo, o afastamento estratégico é uma ferramenta que preserva a paz interior. Ao mesmo tempo, desperta reflexões silenciosas no outro. A ausência é um espaço que a mente se apressa em preencher. Quando você não está mais disponível como antes, o outro começa a se perguntar onde você está, o que está fazendo e com quem. Essa curiosidade é ainda mais forte quando a distância é acompanhada por sinais de que você continua vivendo bem.
O estoico entende que não é preciso alimentar essa curiosidade diretamente. Ela cresce naturalmente quando você se mantém firme no próprio caminho. Certos gatilhos tornam impossível ignorar a sua lembrança. Uma música, um lugar, um hábito compartilhado. Esses momentos são comuns. Quando a distância existe, eles se intensificam. O outro percebe que, mesmo sem contato, você ainda ocupa um espaço na memória dele. Esse fenômeno é reforçado pelo contraste entre o silêncio atual e a presença que você tinha antes. Forçar interações para lembrar ao outro que você existe pode ter o efeito contrário, transmitindo dependência. O estoicismo valoriza o controle sobre as próprias ações e ensina a evitar movimentos motivados apenas pela ansiedade de ser notado. Manter a distância e deixar que o contato venha do outro preserva sua postura e aumenta o peso de cada aproximação que, eventualmente, aconteça. A saudade é um sentimento que se alimenta do vazio e do contraste. Ao manter distância e evitar gestos de aproximação constantes, você dá espaço para que o outro perceba a falta que faz. Essa percepção é mais intensa quando a vida segue visivelmente bem, pois mostra que você não apenas se adaptou à ausência, mas prosperou com ela. No estoicismo, isso não é manipulação, mas consequência natural de viver de acordo com seus próprios princípios. O silêncio pode ser interpretado de muitas formas: frieza, descaso, indiferença. Mas, quando usado com consciência e equilíbrio, ele transmite algo muito mais poderoso: maturidade. No estoicismo, o silêncio não é um vazio, mas uma decisão estratégica que demonstra domínio emocional e segurança interna, desarmando expectativa, se mexendo com quem se afastou. Nem toda provocação merece resposta. Ao escolher não se envolver em discussões inúteis, você preserva a própria energia e evita se desgastar emocionalmente. O estoico entende que reagir a tudo é desperdiçar tempo com o que não está sob seu controle. Essa postura não apenas mantém sua paz, mas também surpreende quem esperava uma reação imediata, quebrando o ciclo de conflitos previsíveis. A capacidade de absorver provocações sem devolver na mesma moeda é um sinal de autoconfiança. Quando alguém tenta tirar você do eixo e falha, o efeito psicológico é imediato. A pessoa percebe que não tem o controle que imaginava. Esse autocontrole não significa passividade, mas escolha consciente de não permitir que o comportamento alheio defina suas ações. O silêncio não é sinônimo de ausência total de comunicação. Ele também envolve saber quando falar e de que maneira. No estoicismo, cada palavra deve ter um propósito claro, evitando discursos impulsivos ou desnecessários. Essa seletividade aumenta o peso de cada coisa que você diz, pois mostra que suas falas são fruto de reflexão, e não de reação emocional imediata. Explicações, muitas vezes, entregam ao outro mais poder do que deveriam. Ao optar por não justificar todas as suas ações, você mantém o controle da narrativa e preserva a própria imagem. Quem se afastou pode interpretar essa ausência de explicações como confiança, e essa percepção, com o tempo, se transforma em respeito, ou em arrependimento por ter subestimado sua força emocional. Há algo que incomoda profundamente quem se afastou: perceber que você está feliz, e que essa felicidade é autêntica. Não se trata de ostentar, mas de deixar transparecer, de forma natural, que sua vida está plena. No estoicismo, essa alegria não depende de circunstâncias externas, mas do alinhamento com seus valores e da aceitação do que não se pode controlar. A verdadeira felicidade não precisa ser gritada para o mundo. Ela é percebida nos gestos simples: um sorriso genuíno, um olhar tranquilo, uma energia positiva no dia a dia. Ostentar alegria de forma exagerada pode parecer artificial, mas vivê-la de modo natural transmite autenticidade. Para quem se afastou, ver essa serenidade é perturbador, pois mostra que a sua ausência não comprometeu o seu bem-estar. O ambiente em que você vive influencia diretamente seu estado emocional. Cercar-se de pessoas que incentivam, apoiam e compartilham bons momentos fortalece essa felicidade genuína. No estoicismo, a escolha de suas companhias é um ato de sabedoria. Quando o outro percebe que você está cercado por boas influências, compreende que não tem mais um papel relevante nesse cenário. E essa constatação pode ser dolorosa. São os detalhes que revelam um contentamento verdadeiro: postura relaxada, conversas mais leves, entusiasmo por novos projetos.
Não é necessário dizer que está feliz. O modo como você vive fala por si. Esses sinais, vistos de longe, formam um retrato claro de que você encontrou estabilidade emocional. Algo que quem se afastou talvez não tenha previsto. Se essas ideias fizeram sentido para você e abriram uma nova forma de enxergar essa situação, então não deixa para depois. Se inscreve agora no canal. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos e deixa o seu gostei para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E antes de sair, comenta aqui embaixo a palavra disciplina para eu saber que você ficou comigo até o fim.